Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Roberto Delano e sejam bem-vindos ao meu canal de fotografias aqui no YouTube. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma técnica de aplicação de nitidez na pós-produção que é fenomenal. Durante todo o tempo que eu fotografo, eu tenho testado várias técnicas de aplicação de nitidez na pós. E todas as técnicas geram muita degradação na imagem. A nitidez, ela trabalha em cima da degradação, mas algumas técnicas degradam muito, além do ponto. E das técnicas que eu tenho aprendido, essa foi a que menos degradou a imagem. Ela aplica nitidez e degrada muito pouco mesmo. E aplica uma nitidez bem bacana na imagem. É a técnica que eu adotei para mim e uso nas minhas edições, e eu vou ensinar isso para vocês agora. Vamos lá? Olha só pessoal, já tenho aqui a minha imagem aberta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar duas layers baseadas no meu background, tá? Então eu vou duplicar o meu background duas vezes. Eu vou pressionar Ctrl J, vai criar a layer 1, e eu vou pressionar Ctrl J novamente, e vai criar a cópia da layer 1. Eu vou renomear aqui a cópia para layer 2, para não ficar esse cópia aí estranho, né? Vamos colocar layer 2. Agora eu vou agrupar as duas layers em uma pasta. Para isso eu clico em cima da layer 2, pressiono Ctrl e mantenho pressionado e clico em cima da layer 1. E agora eu pressiono Ctrl G. E as duas layers estão agrupadas dentro de uma pasta. Agora eu vou aplicar um modo de mesclagem nessa pasta. Eu venho aqui nos meus modos de mesclagem e vou aplicar Overlay. Olha só um efeito estranho que deu na foto, né? Mas esse é só o começo. Vamos abrir a pasta. Agora na minha Layer 2 eu vou inverter pressionando Ctrl I. E vou aplicar o modo de mesclagem Vivid Light. E olha só, a nossa imagem voltou ao normal. Se eu desabilitar a visualização da pasta, notem que não acontece nada, pois a nossa imagem está normal. Tá bom? Vou deixar habilitado. Eu vou dar um zoom nos olhos aqui, pessoal, que é para com zoom a gente ver melhor a aplicação da nitidez, tá bom? Então eu vou dar um zoom aqui nos olhos. E agora eu vou aplicar o efeito que vai dar a nitidez na imagem, tá bom? Então nós vamos em Filter, Blur e vamos em Surface Blur. Eu acho que em português deve ser algo como desfoque de superfície, mas não tenho certeza, tá bom, pessoal? Vou clicar em Surface Blur. E aí vai abrir a minha janela de Surface Blur. Pessoal, o que acontece? O Blur ele é o inverso da nitidez. Ele causa o desfoque. Só que como nós vamos trabalhar com ele invertido, ele vai trazer a nitidez na imagem, tá bom? Aqui no Blur eu tenho o Radius e o Threshold. O Radius é a intensidade do desfoque. Só que aqui no caso vai ser a intensidade da nitidez. E o threshold, ele separa as áreas de alto contraste das áreas de baixo contraste, aplicando o blur, que é no caso da função real da ferramenta, nas áreas de baixo contraste, na superfície. E nas áreas de alto contraste ele mantém sem o blur, tá bom? Como é que nós vamos trabalhar isso aqui então? O Radius, eu vou colocar a intensidade dele em 4. E o Threshold, como ele é um separador das superfícies, de onde tem contraste para onde não tem, quando estamos aplicando o Blur, ele tem uma atuação bem forte no efeito, mas como nós vamos aplicar a nitidez, o efeito é inverso, ele não tem
tanta intensidade na aplicação. Então eu vou deixar aqui o meu threshold com 50 e nós vamos ver a nitidez acontecer. Olha só a diferença que deu. Agora aqui, pessoal, como eu expliquei, ele não tem tanta intensidade. Se você elevar esse número aqui para 200, por exemplo, você não vai ver diferença na imagem. Você só vai ver diferença se você colocar no mínimo, porque aí ele tira até mesmo o efeito do radius. Mas é só lá no mínimo que ele vai conseguir interferir na nitidez da imagem, tá bom? Então aqui pode deixar em 50. Vou desabilitar aqui o Preview para a gente ver a intensidade dessa nitidez. Olha só, 100 e com. Olha que bacana que já deu aí uma nitidez. Se você quiser intensificar essa nitidez, você pode subir o radius, mas eu vou ensinar uma forma de fazer isso com mais eficiência do que subir o radius, tá bom? Então vamos deixar assim, 4 de radius e 50 de threshold e vamos dar OK, tá legal? Agora, pessoal, nós vamos fechar a nossa pasta. Quem quiser pode renomear essa pasta para nitidez, tá bom? E agora, se você achou que a nitidez ficou pouca, ficou fraca, basta você duplicar a pasta nitidez. Para isso, você deixa ela selecionada e pressiona Ctrl J. E olha só, aumentando ainda mais a nossa nitidez. Quanto mais você duplicar essa pasta, mais nitidez vai ser aplicada na imagem, tá, pessoal? Por exemplo, se eu der mais um Ctrl J, eu tenho mais nitidez, só que aqui para mim já passou do ponto, tá? Aí a imagem começa a ficar muito deteriorada. Mas notem, pessoal, que mesmo passando do ponto, ainda não vemos ruído nas superfícies da imagem, que é uma coisa que com os outros métodos de aplicação de nitidez, aqui o ruído já estaria estridente. E neste método, não, ele aplica a nitidez somente nos pontos de contraste da imagem, sem degradar a imagem como nas outras técnicas de aplicação de nitidez. Tá legal? Vou aqui deletar essa terceira pasta. Quero deixar só com duas. Agora eu vou pressionar o meu Alt e clicar em cima da visualização da minha primeira layer. Ela vai desabilitar as layers superiores, tá bom? Vamos ver como ficou a nossa imagem. Olha só, sem a nitidez e com a nitidez. Show de bola, né, pessoal? Não tenho o que falar de uma técnica dessa, é muito, muito boa. É a técnica que eu adotei como padrão, digamos assim, nas minhas edições, nas minhas imagens. Como eu disse no começo do vídeo, de todas as técnicas que eu testei, que eu usei, essa é a que menos degrada. E eu já testei muitas, viu, pessoal? Nesse tempo aí que eu trabalho com fotografia, eu testei várias formas de se aplicar a nitidez na pós-produção e a maioria delas, se não todas, degradam muito a imagem. E isso incomoda, né? Eu não gosto. Depois que eu aprendi essa técnica aqui, passei a usar ela e uso ela até hoje, devido à sua eficiência e à sua não degradação da imagem. Como vocês viram, até mesmo quando nós forçamos a nitidez, não aparece ruído na imagem. Tá bom? Lembrando, pessoal, que quando eu falo que nitidez degrada a imagem, eu estou falando de pós-produção, tá? E não de captura. Captura já é outro departamento. Aí já entraríamos no mérito de lentes, sensores, câmeras. Aí já é outra história, tá bom? Quem quiser entender um pouco sobre a nitidez na captura, eu tenho um vídeo bem bacana aqui no canal que eu falo exatamente sobre isso, tá? A nitidez na captura. Eu não me recordo o nome agora, mas é só dar uma procurada aí no canal que é fácil encontrar. Tá legal? Bom, pessoal, com isso eu vou encerrando esta minha aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Quem gostou, deixem um like, comentem e compartilhem.
E eu espero vocês em uma próxima, tá joia? Muito obrigado a todos e até lá. Valeu!